Olá, eu sou o professor Leandro Galvão e vamos iniciar o nosso curso de Textos Técnicos em Ciência da Computação. Nessa primeira aula, nós vamos abordar o tema Leitura de Textos Técnicos. E nada melhor para iniciar esse tema do que lendo uma pequena história. Com gemas para financiá-lo, nosso herói desafiou valentemente todos os risos desdenhosos que tentaram dissuadi-lo de seu plano. Os olhos enganam, disse ele. Um ovo e não uma mesa tipificam corretamente esse espaço inexplorado. Então, as três irmãs fortes e resolutas saíram à procura de provas, abrindo caminho, às vezes através de imensidões tranquilas, mas a miúde vencendo picos e vales turbulentos. Os dias tornaram-se semanas, enquanto os indecisos espalhavam rumores apavorantes a respeito da beira. Finalmente, sem saber de onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso. O que você conseguiu entender desse texto? Né? A gente tem aqui referências, a gemas que um herói, quem será esse herói, recebe. Tem risos desdenhosos a respeito desse herói. Seriam inimigos? Os olhos nos enganam. Ovo e mesa. Aí depois vem essas três personagens aqui. Três irmãs fortes e resolutas. Quem seriam elas? Qual a relação delas com esse herói? Elas enfrentam picos e vales turbulentos. Daí retornam os indecisos, que seriam os inimigos desse herói, quem sabe? E agora surgem essas criaturas aladas. Este texto, ele mostra o que pra gente? Que a leitura não se resume apenas à decodificação de letras, de palavras, mas que é necessário também um pouco de contexto para a gente poder compreender este texto. Se por acaso eu tivesse dito antes para vocês que o título do texto é A Viagem de Colombo, neste exato momento, o que acontece? As nossas conexões cerebrais nos fazem lembrar das aulas sobre o descobrimento das Américas, como Colombo ele procurou os reis de Espanha para financiar a sua viagem, que justamente a gente entende esse ovo como sendo o formato redondo do planeta e não plano como uma mesa. E daí a gente recupera que essas três irmãs fortes são as três caravelas que Colombo utilizou para vir à América. E daí todas essas partes que pareciam obscuras, elas começam a fazer sentido a partir desse contexto dado pelo título. Então, com este texto, eu quero trazer para vocês a seguinte reflexão. Será que o ato de ler envolve apenas a decodificação de palavras e frases? É o que veremos ao longo desta aula. Essa aula está dividida em 4 partes. Nesta primeira deste vídeo, nós vamos definir o que é leitura. A partir das definições, nós podemos construir sentidos, construir significados. Depois da definição, vamos abordar o processo de leitura produtiva, vamos falar dos tipos de leitura e encerrar com as estratégias de leitura. Pois bem, o que é leitura? Segundo o livro da Lucília Garcês, a leitura é um processo complexo e abrangente de decodificação de signos e de compreensão e intelecção do mundo, que faz rigorosas exigências ao cérebro, à memória e à emoção. A leitura lida com a capacidade simbólica e com a habilidade de interação mediada pela palavra. A leitura é um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, argumentos, provas formais e informais, objetivos, intenções, ações e motivações. A leitura envolve especificamente elementos da linguagem, mas também os elementos da experiência de vida dos indivíduos. Vamos dissecar essa definição.
A leitura é um processo complexo. Complexo no sentido de que ela alia diversas tarefas que são demandadas ao nosso cérebro. A primeira delas é justamente a decodificação mecânica dos signos, ou seja, dos símbolos que estão ali colocados sobre o suporte, que pode ser uma tela de computador, um papel. E além dessa tarefa mecânica, também exige do nosso cérebro a ativação de conhecimentos prévios, de entendimentos sobre a gramática, sobre o mundo. E ao longo desse processo, nossas emoções elas também são ativadas. A leitura pode despertar de nós uma comoção, um sentimento bom que estava ali escondido, enfim, pode trazer diferentes emoções, seja até a estupefação de um novo conhecimento adquirido. Em seguida, temos que a leitura lida com a capacidade simbólica, como já falamos, e com a habilidade de interação mediada pela palavra. Então, antes de tudo, a leitura é uma interação, ou seja, não é apenas um ato solitário, como muitas imagens mostram para a gente, aquele leitor solitário. A leitura, antes de tudo, é uma interação com um autor. Tem duas pessoas ali, pelo menos duas pessoas, conversando através daquela mídia em papel ou na tela do computador. É um trabalho que envolve, vejam só, signos, que são símbolos, frases, sentenças, ou seja, os símbolos formam frases, que formam sentenças, que formam argumentos, em forma de premissas e conclusões, provas formais, ou seja, que obedecem à lógica formal, ou informais, que é aquela lógica do papo de botequim, objetivos, intenções, a gente escreve e lê com intenções, ações e motivações. Por fim, a leitura envolve elementos da linguagem, ok, mas também o da experiência de vida. Então, de repente, o mesmo texto pode ser interpretado de diversas maneiras, de acordo com a vivência de cada leitor. Vamos ver, então, como esse processo de leitura se encaixa no processo de comunicação escrita. Ele começa justamente com o autor, que deseja transmitir alguma informação, e no processo clássico de comunicação, esse autor é chamado de emissor da mensagem. Essa mensagem ela vai passar por algum meio, seja físico, digital, e chegará até um receptor que, no nosso caso específico, se chama leitor, somos nós. E no caso específico da escrita, nós temos duas características bem interessantes e importantes de serem destacadas. Em primeiro lugar, o leitor está distante, tanto no tempo quanto no espaço, em relação ao seu autor. O autor pode ter escrito esse texto ontem, ano passado, na década passada, ano passado. Então, podemos e estaremos com certeza distantes no tempo em relação ao nosso autor. E no espaço, também, porque estará distante a vários quilômetros de distância, ou de repente está aqui na sala ao lado, apenas a gente não sabe. E como consequência dessa característica, temos uma outra. O leitor não poderá contar com o gestual, com a expressão facial, o olhar, com as demais formas de comunicação que não sejam apenas aquele que está no suporte escrito. Detalhando esse processo do lado do autor, nós temos as seguintes etapas. Uma delas é justamente aquilo que o autor pensa, aquilo que ele quer transmitir, a ideia que ele tem. Mas essa ideia tem que ser estruturada de uma forma lógica, através de conceitos, de juízos, raciocínios, premissas, de conclusões, refutações a possíveis contradições que sejam oferecidas a esse raciocínio. Mas esses raciocínios, eles devem ser traduzidos em forma de símbolos, porque o leitor não vai ter como acessar o pensamento desse autor, muito menos a sua estrutura lógica de raciocínio. Então, o autor precisará traduzir essa estrutura em forma de palavras e sentenças. Adicione-se a isso inferências pessoais, culturais e de contexto que aquele autor
vive. E nem sempre o leitor estará a par dessas interferências. Somando tudo isso, nós temos a mensagem escrita, que é enviada ao leitor, e lá do lado desse leitor, nós teremos a interferência das suas crenças pessoais, culturais e de contextos, que são diferentes da do autor. Teremos também interferência do seu conhecimento da língua, pode ser que ele não entenda bem o vocabulário utilizado pelo autor. Também terá os seus próprios conceitos, juízos e raciocínios, que serão transformados nas suas sinapses cerebrais neurológicas para a internalização daquilo que foi lido através da mensagem. Então é por isso, em resumo, que nós dizemos que a leitura é um ato multitarefa, porque ela envolve a decodificação de signos, a interpretação de itens lexicais, ou seja, itens de vocabulário e de gramática. Nós temos também que identificar as palavras-chave daquele texto, como por exemplo no caso, né, do texto inicial sobre o Colombo, que nós vimos lá o herói, as irmãs, os pássaros. Essas eram as palavras-chave daquele texto. Nós temos que hierarquizar as ideias. Então, quando falamos de um algoritmo e suas diversas aplicações, então nós temos no topo, né, uma classe maior de algoritmos, e nas linhas mais abaixo nós temos as diversas aplicações. À medida que vamos lendo, nós vamos tentando fazer antecipações, vamos tentando construir inferências sobre aquele texto. Nós também tentamos associar informações que estão sendo lidas naquele momento com informações que já tínhamos antes. E também, ao mesmo tempo que fazemos todas essas tarefas, tentamos focar a nossa atenção na leitura, né? Quantas vezes a gente não se pega começando a ler um parágrafo, chega no final dele e a gente não lembra nada do que leu. Então é justamente essa função do nosso cérebro de controle da leitura que nos faz avaliar que a leitura não foi bem sucedida e retornar desde o início para que ela seja retomada e daí sim ser bem sucedida. Então tudo isso torna a leitura uma atividade não trivial, complexa, como foi colocada lá na definição, e que se a gente tem isso aqui em mente, nós teremos as ferramentas necessárias para tornar mais produtiva a nossa leitura. É o que veremos agora na próxima parte da aula.